Graças e paz, juventude. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios 5, do versículo 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, meu Pai, quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo essa palavra, ó Deus. Que o Senhor esteja aqui a falar aos nossos corações, nos instruindo, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que o Senhor fale, Pai, aos corações aqui presentes, que o Senhor use essa palavra, Pai, que seja conduzida segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Que haja realmente aqui corações quebrantados diante da Tua presença, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu oro, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, que na nossa vida a gente vai ter que fazer muitas escolhas e que a gente faz muitas escolhas, eu acredito que não seja um segredo para ninguém. Todos nós aqui, desde pequeno, desde quando a gente já nasceu, já está engateando, a gente já está fazendo escolhas. O Senhor, desde quando nos criou, já nos criou com essa possibilidade de escolhermos. Já criou Adão e Eva com a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. O homem para escolher os nomes dos animais. Então, escolhas é algo muito presente na nossa vida. Talvez você hoje teve que escolher entre vir de calça, entre vir de vestido. Então, sua vida é sempre escolhas a todo momento. Isso não é novo para nenhum de nós. E nós, no meio evangélico, nós sempre temos ouvido, ou nós ouvimos muitas vezes, um jargão muito especial, que é aquele assim que a gente escuta: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, ou Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano para você. E a gente escuta isso desde sempre. Só que muitas vezes não é fácil entender, não é fácil a gente perceber que plano é esse que o Senhor tem para as nossas vidas. Que será que plano que é esse? E muitas vezes esse jargão vem como um resultado, às vezes, de alguma luta na nossa vida, de algo que a gente está enfrentando, e a gente sempre escuta ou a gente fala esse jargão. Não, fica tranquilo, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Só que acontece que muitas vezes, para nenhum de nós, ou para a maioria de nós, não é fácil entender esse plano em meio às dificuldades. E alguns de nós sempre têm a impressão de que Deus tem um plano melhor do que o outro para nós. Se eu perdi esse emprego, não, Deus tem um plano para mim e eu vou arrumar um emprego melhor. Se eu acabei esse relacionamento aqui agora, não, Deus tem um plano para mim e eu vou ter um relacionamento muito melhor. E isso eu acredito que parta realmente de um coração que anseia o melhor de Deus para a sua vida. E eu não estou aqui para pregar contra isso, mas eu só estou trazendo aqui alguns fatos. E às vezes esse sentimento é um sentimento interesseiro, de que como se Deus fosse um Papai Noel que sempre tem algo bom para nos dar e melhor do que o outro. Só que na maioria das vezes também não. Às vezes a gente anseia realmente por esse desejo de ter algo bom do Senhor na nossa vida. Então, às vezes, na maioria das vezes, pode ser genuíno para alguns de nós, esse desejo, esse anseio. Só que algumas dificuldades cotidianas, quando vem algumas escolhas para nós, a gente se topa com a dificuldade de entender o plano de Deus naquela escolha. Como, por exemplo, se eu devo ou não namorar com tal pessoa. A gente enche de dúvidas: será que eu devo ou não? Será que eu devo ou não cursar tal faculdade? Será que é da vontade de Deus que eu curse essa faculdade, que eu comece a namorar agora? Será que é da vontade de Deus que eu compre um imóvel nesse exato momento, que eu troque de carro? E algumas dessas ilustrações, elas trazem para a gente a dificuldade de a gente escolher e entender a vontade de Deus em meio a algumas escolhas comuns na nossa vida. E embutido com esse anseio, a gente tem um anseio de receber a confirmação do Senhor. Quando a gente quer entender o plano dele, a gente quer também receber a confirmação se aquelas escolhas elas foram boas ou não. Se a gente escolheu segundo a vontade de Deus ou não, a gente anseia por receber essa confirmação pela parte do Senhor. E a gente vê que pessoas, às vezes, têm esse sentimento de que a vontade de Deus é tão comum para algumas pessoas, que é tão fácil de se compreender. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu escutava muitas pessoas dizendo assim que
que sentiu da parte de Deus que ela devia fazer tal coisa, ela sentiu da parte de Deus que ela devia orar por tal pessoa. E a gente vê que para algumas pessoas isso é tão comum, que eu via tão comumente nas pessoas, que eu me sentia quase um descrente, que parecia que Deus vinha e falava que essa pessoa tomava um tereré todos os dias com Deus, e Deus falava diretamente para ela as coisas que fazer. E aí eu me sentia, Senhor, eu quero ter essa intimidade profunda com o Senhor, de saber essa direção que o Senhor dá para essas pessoas. Só que às vezes não. E esse sentimento de, nossa, eu devo orar por uma pessoa só quando eu sentir que eu devo orar por essa pessoa, ou eu devo abraçar, receber essa pessoa só quando eu sentir, é muito perigoso, porque a gente tem que fazer essas coisas mesmo quando a gente não sente. Eu, no caso, eu sei que o Senhor pode falar diretamente com muitas pessoas, eu acredito nisso, só que às vezes Ele pode também não falar diretamente assim, mas a gente tem que fazer do mesmo jeito. A gente tem que fazer mesmo quando a gente não sente. A gente deve fazer essas escolhas mesmo quando a gente não sente da parte de Deus. E aí, às vezes, estou falando muitas vezes, né? Mas é isso. E às vezes a gente vê as pessoas falando que precisam descobrir a confirmação, precisam descobrir a vontade de Deus, e até parece que Deus está brincando de esconde-esconde com a sua vontade. Que Deus está escondendo a sua vontade, que eu preciso descobrir como se fosse uma caça ao tesouro, como se eu tivesse que desvendar, eu preciso desvendar, eu preciso cavar e encontrar a vontade de Deus. Só que eu quero dizer que Deus não brinca de esconde-esconde com a sua vontade. Ele não brinca, muito pelo contrário, Ele nos revela, Ele nos deixa escrito, Ele deixa muito bem claro para nós as suas principais vontades para a nossa vida. E Ele não brinca de esconde-esconde. É muito injusto a gente ficar querendo sempre desvendar essa vontade para a gente tomar algumas escolhas. E Ele não brinca de esconde-esconde. No versículo que a gente leu aqui, no versículo 17, ele diz assim: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então a gente precisa procurar no sentido de encontrar nas Escrituras e sempre ser a nossa fonte principal de busca para tomada de decisões, para tomadas de escolhas. Essa sempre é a fórmula. Se for para ter uma fórmula mágica, essa é a fórmula. As Escrituras sempre vai ser a nossa fonte principal. E quando o Paulo está dizendo assim, procurar, ele está falando assim, vá, recorra àquilo que o Senhor já instruiu para que você tome as suas decisões, as suas escolhas sabiamente. Em Salmos 32, 8 diz assim: instrui-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Aqui, o Senhor está dizendo e prometendo que no caminho que a gente vai seguir, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos instruindo segundo a Tua vontade. Ele vai nos trazendo essa santidade, Ele vai nos trazendo essa sabedoria para a tomada de decisões no percurso e na caminhada cristã. Na maneira com que nós nos deleitamos nas Suas vontades, na maneira com que nós se entregamos a entender as Suas vontades, o Senhor vai nos instruindo. E a gente precisa tomar cuidado com alguns métodos subjetivos que tem na nossa vida. Se algo está desfavorável, quer dizer que eu não devo escolher tal coisa. Se na semana do meu casamento a minha noiva ela acidentou, não, é um sinal de Deus que não é para mim escolher ela. Eu preciso escolher outra. Se eu mandei várias mensagens e a menina não respondeu, é um sinal de Deus que não é para mim. Às vezes é só um sinal dela, não é um sinal de Deus. Às vezes é só ela que não te quer mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado com esses métodos subjetivos de ficar buscando sinais miraculosos para descobrir a vontade de Deus. Porque muitas vezes isso parte de uma preguiça da nossa parte, de não querermos encontrar na palavra de Deus, de não buscar na palavra de Deus as instruções que Ele nos dá para a tomada de decisões, para as nossas escolhas. E Ele deixa muitas direções na sua palavra, para que a gente tome essas escolhas segundo a sua vontade. E que nem a gente sempre fala, às vezes, que as escolhas, elas têm consequências, e de fato, elas têm mesmo. Todas as nossas escolhas, elas têm consequências, seja as boas ou seja negativas. E a gente precisa sempre parar para analisar a escolha que a gente está tomando na nossa vida. Porque às vezes, na nossa juventude, a gente pode pegar e tomar uma decisão que vai se perpetuar por toda a nossa vida, e aquilo vai ser algo que a gente vai carregar, uma ferida que a gente vai carregar. Então, para nós que somos jovens, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa seguir esse conselho que Paulo está dizendo aqui, ver prudentemente o caminho que a gente tem andado, as escolhas que a gente tem feito,
porque as escolhas são importantes, e mais importante é escolher aquilo que é sabiamente, aquilo que agrada ao Senhor, que Paulo está nos instruindo aqui. Porque também Deus, Ele não nos promete que a gente vai ser livre dos tropeços da vida. Então a gente precisa entender isso, que às vezes a gente fica pensando nessas escolhas subjetivas, pensando que o Senhor vai nos livrar dos tropeços, só que às vezes não. Paulo, por exemplo, é alguém que escreve cartas e ele está preso. Imagina se ele ligasse para esses métodos subjetivos. Ele ia falar, não, Deus me abandonou porque eu estou preso. Se fosse da vontade de Deus, eu estava pregando pelo mundo inteiro aqui. Só que era da vontade de Deus que ele estivesse ali naquele exato momento. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o Senhor não promete nos livrar dos tropeços dessa terra. Muito pelo contrário, Ele diz em Salmos 34:19, muitas são as aflições dos justos. Ele diz também, no mundo tereis aflições. Nós vamos enfrentar várias aflições. Às vezes as escolhas não são fáceis mesmo, e essas escolhas podem trazer consequências para nós, que se perdura por vários tempos. Mas eu quero dizer também que não é possível a gente escolher segundo a vontade de Deus se a gente não conhece a Deus. Não é possível a gente querer escolher essa vontade de Deus se a gente não o conhece. Se até um filho terreno, ele conhece os gostos do seu pai, ele conhece as vontades do seu pai, quem dirá nós com o nosso Deus? Quem dirá nós com o Rei Todo-Poderoso? Quem dirá nós com o nosso Pai Celestial? É assim também na nossa vida, nós precisamos entender, nós precisamos se relacionar com Ele, nós precisamos aprender da Sua palavra, meditar na Sua palavra, para que assim a gente cumpra aquilo que é os seus gostos, aquilo que Ele nos ensina. Então é impossível a gente querer fazer escolhas sábias se a gente não conhece o Senhor, se a gente não conhece qual é a vontade dEle para essas tomadas das nossas escolhas. É impossível. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor, conhecer a Sua palavra, conhecer as Suas instruções, para que aí sim a gente tome decisões sabiamente. Então, como saber a vontade do Senhor? Primeiramente, eu queria dizer que, na maioria das escolhas da nossa vida, e nas mais importantes, o Senhor já nos instrui, e essa instrução na Sua palavra não é para a gente só uma opção, não é para a gente que segue ao Senhor cogitar aquilo como se fosse só uma opção. O Senhor, que nem eu disse aqui, Ele é um Rei Todo-Poderoso, Ele é um Pai que ama, a gente sempre fala que Ele é um Deus de amor, Ele é também, mas Ele também é um Rei, Ele é um Rei que ordena para a gente, Ele dá algumas ordens para que a gente cumpra, e Ele espera que a gente cumpra. Quando a gente fala que a gente é servo do Senhor, é nesse sentido, no sentido de quando Ele nos ordena, a gente vai e obedece, não importa o que seja. A gente vai obedecer porque é Ele que nos ordena. Ele é um rei nesse sentido. Ele é um rei que deve governar as nossas decisões, a ponto de a gente não levar isso como opção. A gente só se entregar e abraçar e ir no caminho. Então, primeiramente, a vontade do Senhor para nós não deve ser uma questão só de opção para a gente cogitar se a gente deve ou não deve fazer. A gente não precisa cogitar se no meu relacionamento eu preciso viver de maneira santa ou não. Isso não deve ser nenhuma opção para a gente. Isso deve ser o óbvio, isso deve ser o lógico para nós. Se a gente não precisa ficar nessa vontade subjetiva. O Senhor nos ordena, Ele nos dá ordem e instruções para a nossa vida, e nós devemos seguir. E a palavra de Deus, ela não nos oferece meras dicas, meras opções para a gente seguir, não. Muitas vezes, que não disse aqui, são ordens do Senhor para a nossa vida. Nós devemos levar com muito valor, nós devemos nos deleitar nessa palavra, a ponto de se entregar aquilo que Ele nos instrui. Então não deve ser para a gente uma questão de opção, não deve ser só uma opção olhar aqui ou não, mas deve ser para a gente um deleite, uma alegria em cumprir o propósito e a vontade do Senhor. Deus não esconde a sua vontade de nós. Tudo que precisamos para uma vida agradável, a Ele foi revelado. Essa vontade não se adivinha, mas se conhece por intermédio da palavra de Deus e se pratica. Ou seja, nós precisamos conhecer a sua palavra para assim praticarmos a sua palavra na nossa caminhada, para assim escolhermos sabiamente aquilo que vier como tomadas de decisões para nós. Outro processo é a meditação na palavra de Deus. É parar, ler e meditar realmente no que o Senhor disse através daquele versículo, no que o Senhor disse através daquela passagem, e meditar naquilo que o Senhor está dizendo, naquilo que Ele instruiu
ao seu povo, a determinada passagem, porque essa meditação que nós fazemos da Escritura é aquilo que vai nos ajudar, que vai vir à nossa mente quando nós precisarmos escolher alguma coisa, tomar alguma decisão. O Senhor, quando ele foi tentado, ele respondeu com uma passagem. A gente vê que Jonas, quando ele foi tentado também, ele respondeu com uma palavra que brotou no seu coração. E é nesse sentido que nós precisamos meditar. Quando vier a tentação e nós precisarmos escolher, a gente vai ter um versículo que a gente meditou na ponta da língua para combater a tentação do inimigo ou a própria nossa tentação do nosso coração enganoso. Então nós precisamos meditar constantemente na palavra de Deus, para que ela nos ajude nessas tomadas de decisões, nessas escolhas da nossa vida. Sempre nós precisamos meditar. Mas, falei, e ainda assim, como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Pode colocar para mim o versículo de novo aqui, por favor? Que eu acabei de ler, do 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas sim como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está dizendo aqui assim, olha, pare, pense, analise sobre as suas escolhas. Olhe, ele está falando assim, veja prudentemente. Esse veja dele aqui não é uma olhada rápida e superficial, não. Ele está falando assim, pare, olha, reflita quais têm sido as suas escolhas, quais têm sido as suas decisões, pense nas consequências das suas escolhas, escolha sabiamente. O que é escolher sabiamente? É escolher segundo a vontade de Deus, é que naquela escolha, eu estou tão envolvido com o Senhor, que aquela escolha ela vai agradar ao Senhor, é uma escolha que honra ao Senhor, e o oposto disso, ele já presume que na nossa vida, que nós como os crentes, como cristãos, como evangélicos, nós devemos ser sábios, e sábios é escolher segundo a vontade do Senhor, é escolher aquilo que agrada ao Senhor. Ele está dizendo que o oposto disso é ser um tolo. O que é um tolo? É alguém que sabe qual que é a vontade de Deus, mas deliberadamente ele escolhe o oposto, aquilo que desagrada. Eu sei que viver uma vida de prostituição, ele desonra ao Senhor, mas ainda assim, deliberadamente eu escolho. Eu sei que esse meu relacionamento, ele está desonrando ao Senhor. Eu venho para a igreja, eu escuto, eu sei disso, mas deliberadamente eu escolho viver aquela vida que nega ao Senhor. É isso que é um tolo, é aquele que sabe qual é a vontade do Senhor, mas deliberadamente ele escolhe viver o oposto, ele escolhe desviar-se do caminho, o caminho que o Senhor instrui. E aqui Paulo está falando, não seja como um tolo, você precisa ser sábio. Então pensa, qual tem sido as suas atitudes, o que você tem feito, quais têm sido as suas escolhas, e veja se isso honra ou não ao Senhor. Parece tão óbvio, é tão óbvio isso, mas às vezes a gente se esquece. A gente se esquece que nas nossas escolhas a gente precisa do Senhor. Às vezes a gente só leva ao Senhor nas escolhas importantes, né? Ou seja, qual carreira eu devo seguir ou não, no relacionamento. Mas Paulo está dizendo, não, pensa em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas e veja se isso honra ao Senhor. Ande como um sábio, remindo o tempo porque os dias são maus. Está dizendo, olha, os dias são maus, a sociedade é mau, ela sempre vai nos trazer, vai tentar nos conduzir pelo caminho da tolice, o caminho que desonra ao Senhor. Ele está falando, não seja conduzido pelos dias maus, pela maldade do seu coração, pela maldade da sociedade, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor e escolha com sabedoria. Então, em lugar da gente descobrir a vontade de Deus, para então a gente se entregar a essa vontade nesse caminho, Paulo está dizendo, não, se entrega a essa vontade, e no caminho da santidade você vai sendo aperfeiçoado. No caminho da santidade você vai sendo aperfeiçoado, você vai adquirindo essa sabedoria, que não é nada ligada à inteligência aqui. Sabedoria, que nem eu já disse aqui, não é uma inteligência que a gente adquire com todos os cursos de teologia que a gente pode fazer. A sabedoria aqui é na tomada de decisões que a gente deve fazer, que honra ao Senhor. Isso que é sabedoria. É quando nas nossas escolhas, aquela escolha principal que nos leva a tomar aquela decisão é se aquilo honra ou não ao Senhor, se aquilo glorifica ou não ao Senhor. Isso que é sabedoria.
Porque às vezes a gente quer um grau de controle da nossa vida. A gente quer saber, a gente quer ter um trailer da nossa vida, quer que passe num telão tudo que vai acontecer lá no futuro, para que aí então a gente tome as decisões, tome as escolhas. Só que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de sentimento. O Senhor não nos promete disso, muito pelo contrário, é uma bênção de Deus Ele nos livrar disso. E esse sentimento ele é pecaminoso, porque ele almeja ter um controle da nossa vida que o Senhor não nos dá. Ele que controla, Ele que é o Senhor, Ele que é o Rei, e nós não temos esse controle. É pecaminoso porque quer roubar o lugar do Senhor, quer tirar o lugar de Deus. Em Tiago 1, do versículo 5 ao 6, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, o Senhor promete que nessa caminhada, Ele vai nos dar essa sabedoria, a maneira com que nós vamos pedindo para Ele. Isso não adquire-se do dia para a noite. A gente vai, que nem eu disse aqui, não é a gente entender, procurar entender, ver todas as consequências, para aí sim a gente se entregar ao Senhor. Ele está dizendo, não, venha, se entregue nessa caminhada, você vai sendo aperfeiçoado. A caminhada da santidade vai vindo sobre você. E se falta em você sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor concede a nós. E não espere uma orientação pessoal, uma orientação especial daquilo que o Senhor já nos revelou, sabe? Daquilo que Ele já nos instruiu. Não espere essa revelação pessoal, uma confirmação pessoal, para se eu devo ou não viver um relacionamento com santidade, para que se eu devo ou não escolher se eu devo ser um bom profissional ou não. Não espere, e também não espere naquilo que o Senhor já instruiu, naquilo que Ele já falou, porque isso é menosprezar as Escrituras, é menosprezar aquilo que o Senhor já nos deu. Quando a gente espera uma confirmação pessoal daquilo que Ele já nos deu, daquilo que Ele já instruiu, daquilo que Ele já revelou. Isso aqui foram anos para chegar até nós, muitas pessoas morreram nesse processo para que a gente recebesse isso. Então não espere, não menospreze a ponto de esperar uma revelação que já está aqui, esperar algo pessoal que já está revelado aqui, que já está escrito aqui. Eu quero deixar algumas perguntas para a gente fazer antes de qualquer escolha. A primeira delas, é lícito? Essas escolhas, esses pontos que eu deixei aqui, são com base em 1 Coríntios. As instruções que Paulo deixa. É lícito para a gente essa escolha? Às vezes é algo que não é proibido, que a Bíblia não proíbe, que a palavra do Senhor não proíbe. Mas a gente deve pensar, será que isso é lícito para mim? Será que isso aqui, por mais que seja permitido, é lícito, vai trazer algo bom para a minha vida? Segundo, é benéfico para mim? Convém, edifica? Às vezes é lícito, mas porém não é benéfico. Como assim? É proibido a gente fazer uma faculdade? Não. É proibido a gente ir para um trabalho? Muito pelo contrário. Só que às vezes esse trabalho é um trabalho que vai consumir muito da gente. É um trabalho que a gente entra só às 6 da manhã e sai às 10:30 da noite, só que a gente vai ganhar milhões de reais. Só que será que é lícito para a gente? Convém para a gente? Vai trazer muito dinheiro? Vai. Mas será que convém? Vai edificar a minha vida? Será que vai edificar a minha vida? Será que não é escravizante o terceiro ponto? Ou seja, será que aquilo não vai me escravizar? Será que não é algo que vai roubar aquilo que é do Senhor? Porque tudo que nos escraviza, a gente deve se preocupar, porque rouba o lugar que é do Senhor no nosso coração. Então, às vezes é lícito, um trabalho é lícito, uma faculdade é lícita. Convém? Assim, eu vou estudar, mas às vezes não me edifica. Às vezes aquilo é escravizante, aquilo vai consumir do meu tempo. Eu vou ter dias e dias de noites mal dormidas, eu vou passar menos tempo com a minha família, cada vez menos tempo com os meus amigos. A gente vive nessa sociedade dos coaches que eles vão te ensinar e vão te instruir a isso. E vão sempre te motivar a fazer escolhas assim, que vai te deixar cada vez mais longe da sua família, cada vez mais longe dos seus amigos, mas vai te trazer muito dinheiro. Às vezes o nosso único anseio é esse, o dinheiro.
E o quarto ponto, a quarta pergunta que você deve fazer: será que é útil para as outras pessoas? É útil para as pessoas ao meu redor? Será que isso vai realmente... passou pelos 3 pontos. Não é escravizante, mas será que é útil para as outras pessoas? Como, por exemplo, eu estou pegando sempre o exemplo do trabalho e do relacionamento, porque é algo que a maioria de nós aqui vamos passar e nós vamos ter que escolher, e nós vamos ter que tomar alguma decisão a respeito desses 2 temas. Então, por isso que eu estou sempre me recorrendo a um dos dois. É útil para as outras pessoas? Ou seja, é um trabalho, eu vou ganhar bem, mas eu não vou trabalhar muito, não vai ser escravizante, só que vai ser lá do outro lado do país, eu vou ter que deixar a minha família aqui. Ou seja, é lícito, no sentido de é liberado, não tem nenhuma proibição, ele vai trazer benefício para mim, só que às vezes não vai ser útil para a minha família. Às vezes eu vou perder o tempo com a minha família, que é a minha principal responsabilidade, e eu vou estar deixando de lado. E a principal pergunta do ponto 5 é: glorifica a Deus essa minha escolha? Isso deve ser a principal das nossas perguntas, a principal das nossas escolhas, porque às vezes a gente quer escolher aquilo que só nos agrada, mas às vezes aquilo não glorifica a Deus. E nós precisamos ter isso como algo importante nas nossas escolhas, porque deve ser o ponto principal para a gente. Então, voltando à frase que eu disse assim, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Essa frase por si só ela é verdadeira. Eu não estou aqui pregando contra ela. O Senhor sempre tem um plano mesmo. O Senhor sempre tem um propósito mesmo nas nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele diz assim que Deus fez todas as coisas para determinados fins e que nem a gente vai ver, Ele fez até o perverso para o dia da calamidade. Então, é uma frase por si só que é verdadeira. O que me preocupa não é a frase, é o pressuposto por detrás dessa frase, que é sempre querer algo melhor do que o outro. Por exemplo, se eu perdi um trabalho é porque Deus vai me dar um trabalho muito melhor. Se eu perdi um relacionamento é porque Deus vai me dar um relacionamento muito melhor. É sempre esse anseio, esse almejo do nosso coração de querermos algo melhor nesse sentido. Só que o problema está é que a Bíblia não nos promete isso. A palavra de Deus não nos promete isso. E a gente fica com esse pensamento positivo de algo que o Senhor não nos promete. Então, não é a frase em si, mas é o por detrás dessa frase que a gente deve se preocupar. Porque a palavra de Deus não nos promete um emprego melhor do que o outro. A gente tem essa expectativa, que é pagã, mas não é cristã, de que a nossa vida ela tem que ser perfeita. Tem que ser aquela vida de filme que a gente assiste, que a gente tem que crescer, a gente tem que se casar e a gente vai viver felizes para sempre. Só que o problema está que a palavra de Deus não nos promete isso. O Senhor não nos promete isso. E a gente tem essa expectativa, às vezes, pagã. É algo que não é cristão. O Senhor não nos promete isso. O pastor Heber Dias Campos, ele escreve no seu livro Como Tomar Decisões Segundo a Vontade de Deus, o seguinte: imaginamos a nossa vida com a perfeição de um filme. Queremos conhecer a vontade de Deus, pois queremos que Ele nos livre de todos os perigos. Ter a expectativa de céu na terra é minimizar a esperança da vida futura, não enfatizada nas Escrituras. É bom que você quebre essa expectativa pagã e saiba que, por ora, Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Essa é a verdade. O Senhor está mais interessado na sua santidade do que, de fato, no seu emprego. O Senhor, eu quero te dizer com muito cuidado, que o Senhor não se importa tanto com a carreira profissional que você vai seguir. Não é, com isso eu não quero dizer que Ele não se importe em nada, mas o que mais importa para Ele é a sua santidade. O que mais importa para Ele é como você tem vivido a sua vida. Se você escolheu medicina, se você escolheu entre direito, no fim não importa. O que importa é a sua santidade naquela escolha que você fez. O que importa é a maneira com que você tem vivido, que vai realmente glorificar a Deus ou não. Se você tem vivido sabiamente ou não. Então Deus está mais interessado na sua santidade do que no seu sucesso profissional, do que nos milhões que você pode ganhar. Isso no fim, se não for para glorificar a Deus, não importa e não importa em nada. E o Senhor está mais interessado na nossa santidade do que no nosso sucesso. Alguns caminhos para a gente fazer algumas escolhas sábias.
O caminho da reflexão, que nem o versículo que a gente leu aqui, Paulo está falando assim, olha, pare e pense, veja como você tem andado. O primeiro caminho para nós deve ser o caminho da reflexão. E a gente parar e analisar quais têm sido as nossas escolhas, e analisar as consequências daquela escolha, e analisar os benefícios daquela escolha. Nós sempre devemos parar para refletir, parar para entender o porquê que a gente quer escolher aquilo, parar para entender. Essa reflexão ela é importante. Paulo está nos instruindo nesse sentido, para a gente olhar, para a gente parar, e realmente é parar mesmo. Ele não está dizendo para a gente olhar superficialmente, ele está dizendo, não, pare, pense, analise, reflita sobre isso, medite sobre essa escolha. E medite principalmente na Escritura, no que a Escritura tem a dizer para a gente, no que a palavra tem a dizer para a gente. Porque na prática dessa reflexão, a gente vamos ser gerados essa sensibilidade para a gente aplicar esses princípios para determinadas escolhas. Caminho 2. O caminho do aconselhamento. Esse aqui é um caminho muito importante para nós, para algumas escolhas importantes. Porque às vezes a gente quer uma resposta do Senhor para alguma escolha na nossa vida que não está revelada aqui. E esse caminho aqui é muito importante para nós. O caminho do aconselhamento. O Senhor nos instrui a buscarmos conselhos com pessoas mais maduras, com pessoas mais sábias, pessoas que às vezes já tiveram que tomar essa decisão, que já tiveram que escolher entre esse caminho que você tá para seguir. E nós temos isso na nossa comunidade, nós temos isso na nossa igreja, esse caminho do aconselhamento. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não pense que você já sabe de todas as coisas, porque às vezes nesse caminho do aconselhamento, a pessoa vai ver algo que você não está vendo, ou que às vezes você não quer ver, e ela vai te mostrar isso, e vai te confrontar a respeito disso. Então esse caminho é importante, o caminho do aconselhamento, para que a gente entenda a vontade do Senhor, através da outra pessoa, através da comunhão, através do conselho de pessoas mais sábias do que nós. E por mais que às vezes a gente pense que aquele conselho foi um conselho que era algo que você não esperava, a gente sempre tem algo bom a se tirar de alguns conselhos. Seja conselhos negativos, a gente já está com o coração pronto para entender que aquilo ali não é a verdade do Senhor. Então, não pense que você é sábio demais e que não precisa de conselho, que você é alguém inteligente demais. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque o Senhor nos deu uma comunidade e Ele nos instrui a buscarmos conselho com as outras pessoas também. O caminho da suspeita, terceiro ponto. Suspeite de você, do porquê você está querendo escolher isso. Suspeite de você mesmo, do seu próprio coração. Suspeite das motivações internas que te impulsionam a essa tomada de decisões. Suspeite do porquê você quer entrar nesse relacionamento agora. Por que será? Às vezes é lícito, às vezes é permitido, mas às vezes o desejo do meu coração, ele revela para mim que não é aquilo para mim, pelo menos não no momento. Porque às vezes, olha, eu quero entrar num relacionamento. Tudo bem, é permitido, o Senhor, em muitas passagens, nos orienta a fazermos isso. E a gente quer entrar num relacionamento, é pecado? Não. Só que é lícito para a gente entrar num relacionamento nos 13 anos de idade? Será que é? Será que é lícito a gente começar a namorar com 12 anos? Porque às vezes o motivo do nosso coração revela para a gente que aquilo não é para nós, pelo menos naquele momento. Às vezes o único desejo e sentimento para tomar aquela escolha, aquela decisão, é um desejo pecaminoso. Que nem o exemplo que eu citei do trabalho aqui. Às vezes é tudo lícito, às vezes é permitido, e a gente sempre alimenta a nossa mente com isso, é lícito, é permitido. Só que o desejo do nosso coração por aquela faculdade, por aquele trabalho, é meramente porque ele vai me trazer mais dinheiro. Eu vou escolher fazer medicina porque é o que mais paga bem. E só isso. Esse é o único motivo pelo qual eu vou escolher. Está vendo? Que às vezes revela uma arrogância, revela o nosso coração, revela aquilo que está no nosso coração, que é o desejo de termos riquezas. Então desconfie de qual tem sido os seus motivos, qual tem sido a motivação interna do seu coração para aquela escolha. Davi, por exemplo, ele orava pela destruição dos inimigos do Senhor, e ele orava constantemente por isso.
E é errado a gente orar? Com certeza não. O Senhor está nos instruindo a orar. Só que o anseio do coração de Davi, ele vai dizer que ele estava com ódio consumado. Ele orava porque ele tinha ódio das pessoas. Ele dizia para si mesmo que era porque ele queria ver a mensagem de Deus sendo propagada, que ele não queria mais ver as blasfêmias que aquele povo estava falando sobre o Senhor. Só que o desejo do coração dele, do anseio dele, era porque ele tinha ódio. Ele odiava aquele povo. E ele termina essa oração dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e me conheces. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então é nesse sentido que nós devemos suspeitar do nosso coração, porque a gente vai e mascara aquele sentimento com várias coisas piedosas, mas no fundo parte de um coração arrogante, de um coração que está com ódio, de um coração ganancioso. Então é nesse sentido que a gente precisa refletir sobre as nossas escolhas e sempre cogitar o porquê que a gente está fazendo aquela escolha. O caminho da espera, o quarto ponto. O caminho da espera. Se às vezes você não tem fé que aquilo que você vai escolher é algo que vai agradar ao Senhor, então espere. Não tome nenhuma decisão que não seja partida de uma fé. Porque se a gente faz algo sem ter fé que aquilo honre e glorifique ao Senhor, nós estamos em pecado. Então nós precisamos tomar decisões pela fé também. Nós precisamos acreditar que aquilo é verdade. E se a gente não tem esse sentimento, se a gente não tem esse entendimento de que aquilo vai honrar e glorificar ao Senhor, então a gente não deve tomar essa decisão. Não espere, acalme. Se você não tem essa certeza de que esse relacionamento que você está querendo entrar não glorifica ao Senhor, então espere. Espere, aguarde constantemente em oração, até que você receba essa percepção de que é ou não, e que você tome essa decisão com fé. Então a gente não deve procurar um trabalho, um relacionamento que nos traga um propósito de vida. Muito pelo contrário, a gente deve encontrar o propósito em meio àquele trabalho, em meio àquele relacionamento. Então é nesse sentido que eu digo que a sua escolha sobre medicina, sobre direito, no fim não vai importar. Vai importar o seu propósito em meio àquelas escolhas. É encontrar o propósito de honrar, de glorificar ao Senhor em meio àquela escolha que você tem feito. É nesse sentido, e esse é o principal, esse deve ser o principal alvo do nosso coração. Então, que nem Paulo nos orienta, vede prudentemente como andais. Então, a gente precisa ver e analisar a nossa vida, a nossa caminhada. A gente não pode ser nércio, a gente não pode ser esse tolo que desonra ao Senhor, que faz constantemente escolhas que desagradam ao Senhor. E o Senhor nos dá essa oportunidade todos os dias de termos essa escolha. E é importante, cada fase da nossa vida ela é importante. Eu estou citando esse exemplo e esses dois exemplos, e às vezes parece que para a gente, esses são as escolhas mais importantes da nossa vida. É só aquilo que vai me trazer um propósito, é só aquilo que vai realmente trazer um sentido para o meu coração. E eu quero dizer que não. Cada escolha sua, em cada fase da sua vida, seja aos 12 anos de idade, seja já com os cabelos mais brancos, ou já quase sem cabelo, como alguns de nós aqui, e cada escolha, nesse sentido, deve ser importante na nossa vida. Porque o Senhor, antes dele se entregar na cruz, antes dele experimentar essa entrega lá no ápice, na cruz, ele foi carpinteiro. E isso também foi algo importante na sua trajetória, na sua caminhada. Então, cada escolha, cada fase da nossa vida, ela é importante. E não existe uma mais importante do que a outra. Se for para existir a mais importante, é escolher viver sabiamente, escolher ao Senhor como o centro da nossa vida. Essa deve ser a nossa principal escolha. Amém? Quero concluir com um chamado à sabedoria, um chamado para você que tem andado como um tolo, como um insensato, que tem feito essas escolhas que desagradam o Senhor, que desonram o Senhor. Eu quero dizer que ainda há tempo para você fazer uma escolha sábia, ainda há tempo para você escolher algo que glorifica ao Senhor, não importa qual tenha sido o seu passado. Não há nada que o sangue de Jesus não seja suficiente para nos purificar. E Ele faz
E Ele estende essa possibilidade para você hoje, de você escolher essa sabedoria. E Ele deseja ensinar você a ser sábio. Que nem eu disse, primeiramente a gente se entrega ao Senhor, para que no caminho a gente seja conduzido pela santidade. Então eu quero convidar você a fazer essa escolha principal na sua vida, de escolher honrar ao Senhor, escolher ser um sábio. E eu quero fazer um convite também aos que desejam compreender essa vontade de Deus, aos que desejam se entregar a essa vontade de Deus. Talvez você é alguém que já é um convertido, mas que às vezes para você é meio difícil de entender qual é esse propósito, qual é essa vontade. Em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que possais compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero trazer uma instrução para você que tem pensado isso, você que já é talvez um convertido, já tem andado no caminho do Senhor, e uma instrução para você dedicar mais tempo à leitura e à meditação na palavra de Deus. Comparar a sua vida com a vida que o Senhor nos instrui a seguir. Compare, faça essa comparação. Faça essa comparação agora, se você tem vivido como um tolo ou como um sábio. Reflita sobre o seu caminho. Busque o caminho do aconselhamento, o caminho da suspeita, o caminho da espera. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele trará a resposta ao nosso coração, ou pelo menos nos trará paz em meio à espera dessa caminhada na nossa vida. E aos que ainda não se submeteram a Cristo, eu quero fazer esse convite para você também. Talvez é a sua primeira vez aqui, talvez você veio algumas vezes. Você diz que para você mesmo que você acredita em Deus, mas eu quero te fazer uma pergunta: quanto essa crença sua, ela é moldada ou ela é refletida nas suas escolhas? Quanto isso que você diz para si mesmo, ou talvez para os outros, que você acredita em Deus, quanto Deus faz parte da sua vida mesmo? Quanto Deus é importante para você nas suas tomadas de decisões, nas suas escolhas? Quanto Deus faz parte da sua vida? E eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Eu quero dizer que o Senhor, Ele é abundante em sua graça. E Ele não nos concede essa graça como algo condicionado a gente fazer ou não. O sangue dele é suficiente para nos redimir, para nos limpar e para nos purificar. E Ele estende essa graça para você hoje. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, que você parasse para pensar, para analisar, para refletir como tem sido o seu caminhar, como tem sido a sua vida, como tem sido as suas escolhas, como tem sido as suas decisões. Pense, veja se isso realmente glorifica ao Senhor, se isso tem honrado ao Senhor, se isso tem glorificado. Peça ao Senhor, que nem a gente leu aqui em Salmos, na oração que Davi faz, que é: sonda-me, ó Deus, e me conheces, quebranta o meu coração. Peça para o Senhor sondar o seu coração, sondar qual tem sido as suas escolhas, os anseios do seu coração. Peça nesse momento, que eu tenho certeza que o Senhor estende para você essa misericórdia, essa graça. E veja, reflita, analise sobre a sua vida. E tome essa principal decisão de honrar e glorificar ao Senhor.